Olá, espelho meu. Perguntas e respostas mais comuns acerca do Ho'oponopono. E o que é o Ho'oponopono? Para ti, que ainda não conheces esta filosofia de vida, o Ho'oponopono é mais do que uma ferramenta. O Ho'oponopono é um estilo de vida que foi iniciado lá atrás pelos antigos habitantes do Havaí, pelos Kahuna. Foi uma filosofia de vida que inicialmente era praticada para solucionar conflitos entre os membros da comunidade, aonde se reuniam para pedirem desculpa, para resolverem todo e qualquer conflito entre eles, de uma forma comum, em que todos participavam. Mas a prática desta filosofia de vida foi sendo desenvolvida. E uma das principais personagens, que provavelmente é pouco conhecida, na divulgação desta filosofia de vida, é a Mary Kavena Pukui. Esta senhora foi uma autora, escritora, que se apercebeu, em certa e determinada altura, que a língua do Havaí corria o risco de desaparecer, de se perder, e resolveu criar o dicionário da língua tradicional do Havaí em inglês. Outra das personagens fundamentais da prática desta filosofia milenar foi a Morna Nalamaku Simeona, que foi quem praticava o Ho'oponopono, foi quem ensinou o Ho'oponopono e foi quem criou o Ho'oponopono da identidade própria, que significa que ela tentou criar um Ho'oponopono que fosse possível ser praticado sozinho. Daí a origem do Ho'oponopono da identidade própria. Ela simplesmente atualizou o Ho'oponopono tradicional para os tempos modernos. Basicamente, o Ho'oponopono da identidade própria é criar uma conexão entre a mente inconsciente, a mente consciente e a mente superconsciente e a divindade. Depois temos o Dr. Hew Len, que foi discípulo da Morna Nalamaku Simeona. O Dr. Hew Len viveu e estudou com a Morna Nalamaku Simeona durante muitos e muitos anos. E para quem conhece o Ho'oponopono e ainda tem resistência em relação a esta filosofia de vida milenar, quero dizer aqui que o Dr. Hew Len, no início da sua caminhada, também ofereceu resistência aos ensinamentos da Morna Nalamaku Simeona. Porquê? Ele achava que ela não era muito coerente, porque ela via e ouvia coisas. Contudo, ele fez a escolha e tomou a decisão de confiar no processo, de confiar na prática, de confiar nos ensinamentos da Morna Nalamaku Simeona. O Dr. Hew Len tornou-se conhecido através do Dr. Joe Vitale. O Dr. Hew Len divulgou o Ho'oponopono com a mesma intenção da Morna Nalamaku Simeona, com a intenção de permitir que se pudesse praticar o Ho'oponopono sozinho. O Dr. Hew Len decidiu nunca mudar nada daquilo que ele aprendeu com a Morna Nalamaku Simeona. Simplesmente, através das inspirações que ele foi recebendo, o Dr. Hew Len foi simplificando o Ho'oponopono para permitir que esta prática se tornasse cada vez mais fácil e mais leve. E uma das formas que o Dr. Hew Len praticava o Ho'oponopono era limpando as memórias nele, o que fazia com que tudo aquilo que ele limpasse nele, limpava em toda a sua linha genética. Isto é,
ele limpava uma memória em si e essa mesma memória poderia ser limpa, apagada nos familiares, nos ancestrais, nos antepassados, em toda e qualquer pessoa envolvida naquela situação que ele estava a experienciar. E foi assim que o Dr. Hewlett resolveu viver a prática do Ho'oponopono, simplesmente purificando, simplificando esta prática. O Dr. Joe Vitale é um best-seller, é um autor americano que divulgou o Ho'oponopono ao mundo através do livro O Limite Zero. O Dr. Joe Vitale foi quem trouxe ao mundo o Dr. Hewlett e toda a sua filosofia. O Dr. Joe Vitale foi discípulo do Dr. Hewlett por muitos e muitos anos. Palestravam juntos, faziam seminários, davam cursos juntos. O Dr. Hewlett foi quem ensinou ao Dr. Joe Vitale a prática do Ho'oponopono, da identidade própria. Também foi o Dr. Joe Vitale que introduziu as 4 frases no Ho'oponopono. Finalmente, temos mais uma personagem, uma mulher, a Mabel Katz. Mabel Katz foi discípulo do Dr. Hewlett por mais de 10 anos. Estudou com o Dr. Hewlett a filosofia havaiana do Ho'oponopono. Viveu e participou diariamente desta filosofia com o Dr. Hewlett e foi autorizada pelo Dr. Hewlett para divulgar esta filosofia para o mundo inteiro. Mabel Katz é a embaixadora da paz no mundo. Ela oferece workshops, cursos, formações relacionadas ao Ho'oponopono. Também é conhecida por ter escolhido o caminho mais fácil dentro da prática do Ho'oponopono. Porque durante o seu percurso, nos estudos do Ho'oponopono, Mabel Katz questionava-se: será que não há um caminho mais fácil? E o caminho mais fácil para Mabel Katz foi simplificar a prática, simplificar a ferramenta, usando única e exclusivamente a palavra obrigado. Existem conteúdos, materiais do Ho'oponopono por Mabel Katz em espanhol e inglês no YouTube. Depois de todas estas explicações, vamos passar às perguntas que são mais comuns acerca do Ho'oponopono. O que significa a palavra Ho'oponopono? Para os Kahuna não existe erro, não existe corrigir erro. E porquê? Porque tudo está na perfeita ordem divina. Para os Kahuna existe gerar harmonia. Ho significa gerar. Ho'opono, harmonia. Pono, harmonia. A palavra Ho'oponopono contém 2 vezes harmonia. A palavra Ho'oponopono, na sua essência, significa gerar harmonia porque tudo já está na perfeita ordem divina. A segunda questão é: o que são memórias? Memórias são dados mortos do passado. São dados mortos que continuam a ser encenados no teu presente e a criar e a gerar a tua realidade, a gerar desarmonia. Podem ser dados teus, como podem ser dados de outras pessoas, dos teus antepassados, dos teus ancestrais. Isso são memórias. Outra questão é: quantas vezes devo repetir as frases do Ho'oponopono? Não se trata de dever. Tu podes repetir as frases quantas vezes quiseres. Tu podes repetir as frases quantas vezes sentires. Tu podes repetir as frases as vezes que tiveres tempo para repetir. Porque não deves esquecer que quantas mais vezes fizeres,
mais eficiente se torna a prática. A repetição das frases é como um antivírus que está a rodar num computador. E quanto mais o antivírus roda, mais atento está aos vírus, aos traumas, aos dados mortos. A próxima questão é: o que significa ser 100% responsável? 100% responsável significa que eu reconheço que aquilo que eu estou a experienciar é da minha responsabilidade. E quando eu assumo a responsabilidade, eu posso mudar, eu posso curar, eu posso limpar em mim. 100% de responsabilidade significa que nada acontece fora. Tudo está dentro de mim. 100% de responsabilidade também significa que não existe culpa. Responsabilidade é diferente de culpa. Outra questão é se eu tenho que meditar durante a prática do Ho'oponopono. Não, não é necessário meditar. Meditar seria eu tenho que sentir. Não é necessário. Ter que é estar agarrado. É uma memória. Outra questão é se eu tenho que recitar as frases, repetir as frases em voz alta. Não, até porque existem pessoas que não podem falar e essas pessoas mentalizam. O que significa que se tu não podes recitar as frases, repetir as frases em voz alta, basta mentalizar. Outra questão é quantas vezes eu devo repetir as frases do Ho'oponopono. Não existe um número de vezes para repetir qualquer uma das frases. Tu repetes as frases de acordo com a tua vontade, de acordo com a forma com a qual tu te sentes confortável. Porque não é o número de vezes que tu repetes as frases que vai determinar o alinhamento com a técnica. Outra questão é se eu posso fazer a prática para todos os desafios que me aparecem. Sim, tu podes fazer a prática para todo e qualquer tipo de desafio. O que tu não podes fazer, o que eu não te aconselho a fazer, é fazer a prática com expectativa de receber algo em troca. Porquê? Porque a expectativa é uma memória. A expectativa gera outras memórias, como a ansiedade, a angústia, o medo, o desespero. E a prática do Ho'oponopono é para limpar e não para receber. A prática do Ho'oponopono é para purificar. Purificar, somente purificar. E não para receber nada em troca. Uma outra questão é se eu posso fazer o Ho'oponopono para o outro. Não, tu fazes o Ho'oponopono para ti. Porque aquilo que tu vês no outro são memórias que estão dentro de ti, a ser encenadas. O outro não existe. O outro é o reflexo de tudo aquilo que tu tens dentro de ti e que ainda tem que ser curado, que ainda tem que ser transmutado. Porque a mesma pessoa que tu vês e que tu julgas e que tu culpas, eu posso ver e posso achar e acreditar que aquela pessoa é perfeita. Não existe nada que eu possa culpar ou julgar. Tudo aquilo que nós vemos nos outros, vemos com os nossos olhos, vemos com os nossos filtros, vemos com as nossas memórias. Porque para mim, uma pessoa pode ser prazerosa, para ti pode causar incómodo. Nós vemos as pessoas de acordo com as nossas memórias, com os nossos programas, com os nossos filtros. E se eu quero ver essa pessoa de forma diferente, eu devo limpar em mim. Eu devo limpar aquilo que dentro de mim me causa a interpretação acerca dessa pessoa, acerca do outro. O Ho'oponopono são só as frases? Não, existem outras ferramentas para comer. Uma outra questão é se a limpeza das memórias acontece enquanto dormimos. Sim,
Existem ferramentas para potencializar a limpeza das memórias enquanto dormimos. Uma outra questão ainda é se eu devo repetir obrigatoriamente as 4 frases para que a limpeza das memórias aconteça. Não é necessário. Basta repetir obrigada, obrigada, obrigada. Ou basta mentalizar Ho'oponopono. Uma outra questão é se eu tenho que fazer a prática do Ho'oponopono para entrar em alinhamento com um Japamala. Não é necessário. O Japamala é um elemento para potencializar, auxiliar na concentração da prática. E uma outra questão ainda é quem é que limpa as memórias? A divindade. A divindade é quem vai limpar as memórias. As memórias que dentro de ti devem ser liberadas, transcendidas, transmutadas. A divindade sabe sempre como, quando essas memórias devem ser liberadas. A divindade também sabe o exato momento que tu estás preparada, disponível para que essas memórias sejam liberadas. Uma outra questão que é muito comum eu receber é se eu tenho que saber quando as memórias foram liberadas. Não faz sentido tu quereres saber se as memórias foram ou não liberadas. O teu papel principal é purificar, limpar as memórias. As memórias vão ser liberadas a partir do momento em que tu fizeres a petição à divindade, permitires que a divindade entre em ação. E permitir que a divindade entre em ação é confiar, é soltar, é fazer a limpeza, não só da boca para fora, mas fazer a limpeza na certeza de que a divindade pode entregar algo maior. Ou seja, eu solto, eu confio, eu não crio expectativas de receber nada em troca. Esta prática milenar, por ser simples, fácil e gratuita, é para muitas pessoas difícil de acreditar que possa trazer alinhamento. Contudo, eu quero que tu entendas que não é necessário que tu acredites. É necessário que tu entres em ação. É necessário que tu pratiques. É necessário que tu entendas que a tua vida, a tua realidade pode ser mudada através da tua consciência. A partir do momento em que tu tens consciência de que tudo o que tu estás a experienciar hoje é resultado de memórias, programas que estão constantemente, diariamente a serem encenados e criam a tua realidade, tu tens o livre-arbítrio de limpar e de mudar, de transcender, de curar todas essas memórias. E a tua vida e a tua realidade vai sendo modificada. O mais brilhante nesta prática é que é uma prática gratuita. Pode ir contigo para todo o lado. Aonde quer que tu estejas, podes mentalizar o Ho'oponopono. Podes praticar o Ho'oponopono. O teu principal papel aqui, nesta experiência temporariamente humana, é purificar, purificar, purificar. Tudo aquilo que tu vês fora é resultado do teu estado de espírito dentro. Tudo aquilo que tu vês fora é resultado daquilo que continua constantemente a ser encenado na tua memória, na tua mente inconsciente. E essas memórias podem ser tuas, mas também podem não ser tuas. São memórias que não te pertencem, que vêm dos teus ancestrais, dos teus antepassados. São memórias que já não te servem e que têm que ser eliminadas, apagadas. Porquê? Porque continuam a criar uma realidade desafiadora. São memórias que vêm do ventre da tua mãe, daquilo que ela pensava, sentia, ouvia. A partir do momento em que tu começas a prática do Ho'oponopono, a limpeza do Ho'oponopono, tu vais em direção ao alinhamento com a tua
criança interior. Aquela que aceita e que permite que a limpeza dentro de ti aconteça. Porquê? Porque tu entendes e tu assumes 100% da responsabilidade. Ho'oponopono, gerar harmonia. É este o objetivo desta filosofia milenar havaiana, gerar harmonia. Se tu tens uma outra visão a respeito desta filosofia milenar, deixa aqui nos comentários. Até um próximo vídeo.